Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021, e o tema que estudaremos será Árvore da Vida. Existem aqui pelo menos dois textos que servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, em Apocalipse 2, verso 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Segundo texto, Apocalipse 22, versos 2 e verso 14. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ainda um outro texto, Gênesis capítulo 3, versos 22 e 23. Então disse o Senhor: Eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra da qual fora tomado. Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Uma coisa é fato: nenhum de nós pediu para vir à existência. Nós não escolhemos em que família nasceríamos, não escolhemos quem seriam os nossos pais, não escolhemos quem seriam os nossos irmãos, não escolhemos aonde nasceríamos, não escolhemos em que extrato social nós deveríamos crescer e nos desenvolver. Nós não escolhemos, inclusive, a cor dos nossos olhos, a cor dos cabelos, para aqueles que têm, né? Não escolhemos, inclusive, nem se teríamos ou não cabelo. Um dia, eu, por exemplo, simplesmente, no ano 2010, comecei a sentir que algumas falhas estavam aparecendo no meu cabelo, fui até um dermatologista e ele disse: muito bem, o senhor está ficando calvo. Eu disse: o que eu posso fazer para poder mudar isso? E era um médico cristão, e ao mesmo tempo tinha um grande senso de humor. Ele disse: é fácil, pastor, é só esperar Jesus voltar, então o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Pois é, nós não escolhemos, nós não fizemos opções a respeito de como viveríamos nossa vida e de como ela seria. A gente simplesmente veio à existência. Mas uma coisa é fato: o Senhor Deus nos criou como seres livres. Ele nos criou com um propósito, o propósito de fazer com que pudéssemos viver para sempre. Algumas pessoas dizem assim: pastor, por que Deus já não colocou a imortalidade direto dentro do ser humano? Ele podia ter feito isso. Mas ele colocou uma árvore no meio do jardim, chamada árvore da vida. E disse ao ser humano que se ele quisesse viver para sempre, ele deveria comer dessa árvore. Talvez para alguns de nós diríamos: mas por que ele ia ter que decidir se queria viver para sempre? Quem quer morrer? Então, Deus é tão tremendo que mesmo um dom precioso como esse, o dom da vida eterna, o Senhor Deus deixou claro ao ser humano que teria que ser uma opção dele. Se ele não quisesse viver para sempre, não precisaria. Mas para viver para sempre, ele deveria comer dessa mesma árvore. O mais interessante é que logo assim que o pecado entrou no nosso planeta, a primeira coisa que Deus fez foi impedir que o ser humano tivesse acesso à árvore da vida. O caminho à árvore da vida foi fechado. Um querubim armado foi colocado no caminho da árvore da vida para impedir que Adão e Eva tivessem a oportunidade de ter acesso à árvore da vida e que vivessem agora para sempre em pecado. O mais interessante é que Ellen White vai falar sobre esse assunto no livro Grande Conflito, nas páginas 532 e 533. Olha o que ela fala.
No meio do Éden, crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó, e ao pó tornarás, indica completa extinção da vida. Ou seja, o pecado fez com que, por misericórdia, Deus vedasse o caminho da árvore da vida a Adão. É interessante que numa obra intitulada Patriarcas e Profetas, e também na obra intitulada História da Redenção, Ellen White vai dizer o seguinte, ela diz que Adão viveu até o auge dos seus 930 anos, e no final da sua vida, ele percebeu que a morte seria um grande dom, um grande benefício que Deus daria à humanidade, porque viver num mundo cheio de pecado, dor e sofrimento, com tanta maldade, fez com que Adão se sentisse cansado da vida no auge dos seus 930 anos, buscando descanso. Foi isso que o pecado trouxe. Mas nós vemos também alguns textos que vão nos mostrar que a árvore da vida, ela não é mencionada apenas no primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis, que mostra que antes que o pecado surgisse no planeta, Deus tinha dado ao ser humano a possibilidade de viver para sempre. Mas a árvore da vida vai ser mencionada de novo no livro do Apocalipse, mostrando que depois que o Senhor Deus acabar com o pecado, com a dor e com o sofrimento, a Nova Jerusalém descerá do céu. E dentro da Nova Jerusalém, no centro da cidade, vai estar correndo o rio da vida, e a árvore da vida estará também plantada às margens desse mesmo rio. E as suas folhas servirão para a cura das nações, e o seu fruto dado de mês em mês, ele vai perpetuar a vida da humanidade. Claro, para todos aqueles que assim o desejarem. Eu gostaria nesse momento de orar, agradecendo a Deus por esse grande privilégio, e quero convidá-lo a orar junto comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque o Senhor tem estado junto conosco. Obrigado pelo dom da vida. É bem verdade que a rebelião roubou esse dom de nós. Ajuda-nos a podermos ter de novo acesso à árvore da vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?